Irmãos, bom dia a todos. Nós, hoje, domingo, dia 10 de maio de 2020, nós seguiremos agora pela manhã com o estudo do nosso Catecismo Maior, na pergunta de número 4. Então, gostaria que você agora se reunisse junto com a sua família, ou com aqueles que estiverem no seu lar, na sua casa, para que nós possamos agora estudar a Palavra de Deus. Reúnam todos, se organizem, peguem o seu Catecismo Maior, como também a Bíblia, a Palavra do Senhor, e vamos dar continuidade ao nosso estudo regularmente, como nós estamos fazendo todos os domingos. Nós vamos estudar hoje o Catecismo Maior na pergunta número 4. E a pergunta número 4 ela nos diz assim: como se demonstra que as Escrituras são a Palavra de Deus? E aí nos dá a resposta. Demonstra-se que as Escrituras são a Palavra de Deus por sua majestade, pela pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, ao testemunhar pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de persuadi-lo completamente de que elas são realmente a Palavra de Deus. O que nós vamos tratar hoje na pergunta de número 4 diz respeito à confiabilidade das Escrituras como a Palavra de Deus. Nós havíamos visto na pergunta de número 3, ou nós nos concentramos mais em entender a natureza, o significado do que vinha a ser a Palavra de Deus. Nós vimos que ela é chamada de Sagradas Escrituras, como também ela é chamada de nossa única regra de fé e prática ou obediência. Estas duas nomenclaturas da Palavra de Deus, elas são todas oriundas da própria Escritura, como nós havíamos já identificado, já averiguado na semana passada. Por exemplo, nós vimos o apóstolo Paulo chamando as Escrituras de sagradas letras, lá em 2 Timóteo capítulo 3, o verso 15, quando ele também exortou os crentes da Galácia, quando ele se reporta à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, como sendo o único e verdadeiro evangelho, lá em Gálatas capítulo 1, os versos 8 e 9. Os dois pontos doutrinários que nós trabalhamos no que diz respeito às Escrituras Sagradas, ela nos conduziu a que vem a ser a revelação e principalmente o que vem a ser inspiração das Escrituras. Agora, quando a gente vai para a pergunta de número 4, ela se concentra mais em tratar da veracidade, como também da autoridade das Escrituras, a partir então das doutrinas que vai tratar da infalibilidade e também inerrância das Escrituras. Ou, em outras palavras, a gente poderia colocar da seguinte forma a pergunta: como posso confiar que a Bíblia realmente é a Palavra de Deus? Primeiro, vejamos aqui a divisão que nos está proposta na pergunta número 4. Porque a questão aqui a ser respondida é sobre as evidências que a Bíblia ela é a Palavra de Deus. E como que se prova isto? Na verdade, não se prova. A ideia do Catecismo Maior aqui não é trazer provas, não é estabelecer provas que estão sendo exigidas. Por exemplo, para que você entenda o que eu estou querendo dizer, não se pode estudar teologia, e quando eu falo teologia estou dizendo do conhecimento ou revelação especial de Deus, apenas pela natureza ou outros aspectos que envolvem o conhecimento natural ou a revelação geral, porque senão, no que se trata do conhecimento especial de Deus ou particular de Deus, nós não chegaremos a conclusão nenhuma. Não se pode então tirar conclusões teológicas daquilo que não se propõe ser teológico, ou que então se limita a ser apenas natural. O que é teológico não é natural, mas é revelacional e espiritual. Então, como eu já disse anteriormente, Deus ele não tem que provar nada sobre a sua existência e principalmente, ou em particular, ele não tem que provar nada sobre o que diz respeito à sua própria palavra, sendo realmente dele, sendo as Escrituras Sagradas a palavra dele.
Mas veja que isso implica em nos mostrar que a própria Escritura, ela demonstra, ou a palavra de Deus, ela demonstra por si mesmo que ela é confiável. Ela é confiável, então, por meio de algumas de suas particularidades ou características. Então, por exemplo, ela, na pergunta número 4, ela vai mostrar que as evidências de que as Escrituras Sagradas ela é a palavra de Deus, primeiro pela sua majestade e pureza, vocês devem verificar isso na leitura aqui. Segundo, pela harmonia de todas as suas partes. Terceiro, pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus. E quarto lugar, a sua luz e o seu poder para convencer e converter os pecadores a fim de edificar e confortar os crentes. Então, esta questão da pergunta número 4 no Catecismo Maior, ela é bem semelhante ao artigo 5º do capítulo 1, lá da Confissão de Fé de Westminster, que trata exatamente do mesmo preceito que nós vamos trabalhar aqui na pergunta número 4. Olha o que nos diz, por exemplo, então, o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, aqui na seção número 5, ela diz assim: pelo testemunho da Igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Ou veja, os irmãos estão percebendo então aqui, ele estabelecendo os mesmos princípios dentro do esboço da pergunta número 4, também no capítulo 1, lá no artigo 5º, o parágrafo 5º da Confissão de Fé de Westminster. Primeiro vamos começar então tratando aqui da sua majestade e pureza. O que significa então sua majestade e pureza? O que o catecismo quer dizer com essa nomenclatura, essa denominação aí da palavra de Deus? Em primeiro lugar, majestade diz respeito ao lugar de autoridade, supremacia distinta que a Bíblia ocupa em relação a qualquer outro documento, que também ela inclusive possa exercer algum tipo de influência ou autoridade sobre o homem. Por exemplo, qualquer literatura, a gente precisa ter isso em mente, qualquer literatura, ela exerce algum tipo de influência e atração sobre as pessoas. E aqui eu não estou me limitando apenas a, por exemplo, literaturas religiosas e tantas outras nesse sentido, mas e aí se bem que a gente poderia dizer que qualquer obra do gênero literário ela vai culminar em prover algum tipo de ideologia ou prática a ser seguida. Mas veja, não existe literatura desprovida de alguma ideologia. E até mesmo quando a gente leva em conta informativos, um boletim, o diário oficial de um governo, livros didáticos, um dicionário e tantos outros meios de escritas que vão nos direcionar, vão nos influenciar com alguma ideia, com conceitos que vão nortear a nossa prática de vida. Então veja que se pensarmos no contexto, por exemplo, de uma nação e as suas regras sociais, as leis, as constituições de determinados países e nações, veja, elas não podem ser equiparados ao lugar de honra e autoridade que a Bíblia exerce sobre os homens. Aliás, até para que a gente constate isso, muitas constituições e leis promulgadas, elas são influenciadas, inclusive, e algumas mais, outras menos, mas são influenciadas pela própria Bíblia. Nisso a gente consegue perceber a distinção da majestade das Escrituras para com qualquer outra literatura ou escrita ou documento que também possa exercer algum tipo de influência e autoridade sobre as pessoas. Veja que é interessante ver que existem discussões bem acirradas sobre este tema no nosso país, quando nós temos debates
muito acalorados, discutindo sobre a influência, por exemplo, da cosmovisão judaico-cristã na Constituição do Brasil. Independente dos esforços maciços por parte de muitos juristas, acadêmicos e outros setores intelectuais ligados a esse tema para tentar desassociar uma coisa da outra, veja que a Bíblia, inevitavelmente, ela está presente em muitas leis e declarações constitucionais. Por exemplo, o nosso Código Penal ele possui terminologias e expressões que são próprias da Bíblia, especialmente quando vai tipificar os crimes. Eles usam como base para isso, ou usaram como base para isso, o Decálogo, os 10 Mandamentos, que é o espectro, ou a base, o fundamento da lei moral de Deus ao homem. Só que os 10 Mandamentos estão aqui de forma codificada, lá em Êxodo capítulo 20, e é usado como base para definir terminologias e preceitos, valores que diz respeito às questões de crimes, lá no direito penal. Então, o nosso direito constitucional também tributário, se você for averiguar e investigar com muito mais cuidado, você vai ver que o nosso direito constitucional tributário ele usa como base a passagem, por exemplo, de Provérbios, capítulo 3, verso 29. Depois você pode ler aí com calma e verificar isso. Mas para que a gente possa andar aqui no nosso estudo, interessante, eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, quando nós vamos lá para o artigo 5º da Constituição, quando ali protege o direito e a liberdade religiosa. Veja, isto não é uma exclusividade do pensamento moderno, e muito menos da nossa Constituição brasileira. Mas é algo, onde é que eles se basearam para defender o preceito, o princípio, o valor da liberdade do indivíduo e também da liberdade do direito religioso, de expressão religiosa. Isso não é exclusividade do pensamento dos nossos dias, mas é algo que provém da própria Escritura, e eles usaram como base para isso, inclusive, Romanos 13 e também 2 Crônicas, os capítulos 19 e também o capítulo 29. Quando você vai também para o artigo 226, lá no artigo 226, ele trata da família. Ele vai tipificar ou vai definir o que vem a ser família. E ele vai dizer lá que a família ela se baseia exatamente no capítulo 1 de Gênesis, nos versos 26 e 27, como também eles se basearam no capítulo 2, os versos 21 a 25, quando ele vai nos dizer lá no artigo 226, a primeira coisa que ele vai dizer lá é exatamente essa frase: a família é a base da sociedade e do Estado. É interessante também chamar a sua atenção aqui para o preâmbulo da nossa Constituição. Olha o que nos diz o preâmbulo da nossa Constituição. E veja se não tem influência clara, notória das Escrituras, da autoridade dela sobre, por exemplo, este que é um documento muito importante para nós e que rege a nossa vida, as nossas leis do nosso país. Olha o que ele diz lá no preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, olha bem o que ele diz, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Veja que notoriamente há a influência clara, direta das Escrituras, da Bíblia, inclusive nas nossas leis. Mas a Bíblia, ela vai se distinguir de todas estas literaturas e documentos exatamente por causa do seu caráter, que é verdadeiro e puro. A Bíblia, ela não contém equívocos, ela não contém contradições e erros em seu conteúdo, como, por exemplo, eu fico pensando na história do nosso país, em se tratando inclusive da questão das leis. Quantas constituições já não foram promulgadas e revisadas, inclusive a última, que é de 1988, porque exatamente
são documentos que exercem autoridade, mas são passivos de mudança por erros e por tantas outras coisas que precisavam de mudanças e adaptações. Veja, a Bíblia não. A Bíblia ela não é passiva de mudanças, porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, sendo a palavra de Deus, ela não contém erros e nem contradições no seu conteúdo, em todo o seu escopo. Quando diz então que a Bíblia ela é pura, significa que ela expressa somente a verdade, que é pura e simples. E veja que uma Constituição ou normas de um país sempre será passível de mudanças em suas regras e leis, porque elas são elaboradas por homens. E diga-se de passagem, por mais que uma Constituição ela tenha influência das Escrituras nas suas leis, ainda assim os homens podem corromper ou podem acrescentar, substituir, dando inclusive outras interpretações ou interpretações contrárias às próprias normas que são estabelecidas dentro desses documentos autoritativos, por causa inclusive da influência da sua cultura e da sua época. Quando então nós vamos para a Bíblia ela sempre afirma que uma família ela é constituída por um homem e uma mulher, por exemplo. Aí veja a contradição em relação ao modo como as pessoas lidam com preceitos, leis nas suas próprias constituições. Quando você tem, ao mesmo tempo, um esforço nos nossos dias para que isso seja alterado, inclusive na nossa Constituição, por causa, por exemplo, do movimento homossexual, ou que é a favor da legalização e a normatização de união entre pessoas do mesmo sexo. Então veja, eu estou mostrando isso como distinção do que vem a ser as Escrituras, distinta na sua autoridade e infalibilidade em relação a qualquer outro tipo de documento ou literatura que existe. Em suma aqui, quando nós falamos da majestade e pureza da Bíblia, nós estamos reconhecendo que ela é perfeita, completa e elevada em todo o seu escopo moral, como também espiritual. Quando você vai, por exemplo, para 1 Coríntios, lá no capítulo de número 2, os versos 6 e 7, olha o que nos diz lá sobre isso. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Percebe a distinção? A Bíblia não pertence à sabedoria de uma época apenas. Mas a sua majestade e a sua pureza no seu conteúdo, ela é imutável, ela é por todos os séculos. Então veja o que ele continua dizendo. Nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Percebe então que o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 7 está nos dando aqui essa distinção do que é as Sagradas Escrituras como a palavra de Deus. Quando você vai para o Salmo 119, o verso 129, ele vai nos dizer o seguinte: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Veja que a palavra aqui, admiráveis, no hebraico, ela originalmente aqui pode ser traduzida também por prodígio, aquilo que é prodigioso. Ou pode ser também definido como coisa difícil de compreender quando se trata dos atos de juízos e também de salvação da parte de Deus. Veja que o apóstolo Paulo deixou isso também bem claro quando lá em Romanos capítulo 11, o verso 33, olha o que ele vai dizer. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A própria Escritura deixa isso claro para nós sobre o caráter de Deus que nos é revelado na própria Escritura e por isso que ela é distinta em sua majestade e pureza sobre qualquer outro documento ou literatura que exista nesse mundo. E nisso, então, veja que agora seguimos para a harmonia de todas as suas partes. O catecismo maior aqui, o que ele quer dizer com harmonia de todas as suas partes? Eu acabei aqui, inclusive, até nessa primeira parte, me adiantando um pouco, inclusive, nessa questão. Mas vamos pensar agora com mais detalhes, com um pouquinho mais de profundidade sobre a questão da harmonia de todas as suas partes. Vamos começar com a declaração do apóstolo Paulo, quando ele diz
Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, quando ele vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Quero que você se atente aí à expressão toda a Escritura. Quando aqui ela se refere ela vai se referir aqui à unidade de todas as partes da Bíblia. Ou seja, todas as partes, ou seja, os livros, os 66 livros, todos os seus capítulos, versículos que compõem a Bíblia, eles não foram compilados de forma isolada um do outro, ou de forma desconecta. Elas formam um conjunto único de temas, doutrinas e princípios que devem ser cridos, como também eles devem ser praticados, vividos na religião cristã. A harmonia de todas as suas partes, ela também diz respeito ao seu cânon, ou seja, a totalidade dos 66 livros que compõem a Bíblia. As Escrituras, elas são uma pequena coleção de livros, ou uma biblioteca, que é a definição da palavra Bíblia. Ela é uma pequena biblioteca com uma coletânea de obras que foram escritas em diferentes períodos, por meio de pelo menos 40 autores. A primeira grande coleção, dentro do cânon das Escrituras, ela é chamada de Antigo Testamento. Quando você vai, por exemplo, lá para Lucas, capítulo 16, o verso 16, 29 e 31, lá o Antigo Testamento é chamado de Lei e os Profetas, ou Moisés e os Profetas. E no próprio Antigo Testamento, por exemplo, interessante ver que Daniel, quando ele estava no exílio da Babilônia, consultando, ele estava lendo os escritos de Jeremias, ele reconheceu que aqueles escritos de Jeremias era a palavra de Deus quando ele estava lendo ali sobre o tempo em que duraria o cativeiro da Babilônia. Você pode verificar isso lá em Daniel, capítulo 9, dos versos 1 a 3. Quando você vai, por exemplo, para Efésios, capítulo 2, verso 20, eu gostaria de ler esse texto com você. É um texto bastante conhecido, mas vamos dar uma lida em Efésios capítulo 2, verso 20. Olha o que nos diz sobre a própria Escritura, quando ela reconhece o cânon tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Como é que ele reconhece que o apóstolo Paulo nos fala sobre o cânon do Antigo e também do Novo Testamento? Verso 20, olha o que ele diz. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Observe, interessante aqui dizer que são edificados. A família de Deus, ela é edificada sobre o fundamento. Fundamento é a palavra. São as escrituras sagradas registradas pela instrumentalidade dos apóstolos e profetas. Pela ordem, nós poderíamos considerar da seguinte forma. Os profetas aqui é a menção daqueles que foram usados por Deus para o registro inspirado, obviamente, mas o registro do Antigo Testamento. Como também os apóstolos, e Paulo se inclui aqui, que são eles que também registraram toda a revelação de forma inspirada do Novo Testamento. E Jesus Cristo é chamado de a pedra angular aqui, porque as Escrituras nos revelam a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus. Então veja que nós temos nesse texto a referência aqui das duas coletâneas dos livros do Antigo e Novo Testamentos. E aqui o próprio Senhor Jesus, ele reconheceu o cânon do Antigo Testamento como sendo a lei e os profetas, que é de Gênesis a Apocalipse, lá em Mateus capítulo 5, verso 17. Nós sabemos que a Bíblia, ela levou 1400 ou 1500 anos para ser escrita. Considerando esse longo período e combinando aqui os seus diferentes autores, perceba que não há contradição no seu conteúdo. Até o dia de hoje, apesar do surgimento de movimento, inclusive de um movimento intelectual chamado de alta crítica, que começou na segunda metade do século XVIII, de ter sido predominante, inclusive no meio teológico, inclusive no período do século XIX, eles não podem provar a existência de qualquer contradição nas Escrituras. Isso, meus irmãos, só pode então explicar que aqueles escritores, ao longo de 14 ou 15 séculos,
eles escreveram sob a direção sobrenatural do Espírito Santo. E é por isso que as Escrituras, em todos os seus 66 livros, eles não podem conter erros, eles não contêm contradições. Nenhuma pessoa ou concílio, considerando esse ponto que eu acabei de falar aqui, de estabelecer como um princípio, então entenda que nenhuma pessoa ou um concílio pode dizer que fala na mesma autoridade que a Bíblia. Inclusive como fazem os próprios católicos romanos, que inclusive eles creem que, por exemplo, o Papa e os seus concílios, eles falam com autoridade revelacional e inspirada. Mas veja, o Papa ele não é infalível. Ele não pode falar como falaram os profetas e os apóstolos. Isso se aplica, inclusive, ao que nos diz o nosso Senhor Jesus lá em Apocalipse, no capítulo 22. E esse texto é de extrema importância que venhamos ler. Apocalipse capítulo 22, os versos 18 e 19. Olha o que a palavra de Deus lá nos diz. Capítulo 22, a partir do verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E aqui cai claramente no que diz respeito, depois vocês podem ler Daniel capítulo 4, verso 2, que nos estabelece o mesmo princípio aqui. Ou seja, qualquer pessoa que se coloque no lugar das Escrituras ou no pé de igualdade da autoridade e infabilidade das Escrituras e diz que fala em nome de Deus como a própria Escritura, e eu não estou aqui lembrando apenas do contexto que envolve os romanistas, mas dentro do meio evangélico protestante você vai encontrar seitas de pessoas que surgiram como uma espécie de profetas que dizem ter recebido revelações. Isso é algo que aconteceu, por exemplo, entre os Mormons. Quando Joseph Smith, que é o fundador dos Mormons, pelo menos é o principal deles, ele diz ter recebido revelações de um anjo no mesmo pé de igualdade que as Escrituras. E os livros, os escritos deste homem é considerado tão revelacional e inspirado como a Bíblia para eles. E tantas outras seitas que existem que dizem a mesma coisa. Todos estes, eles caem aqui exatamente no que Apocalipse capítulo 22 nos adverte. Agora vamos ao propósito do conjunto das Escrituras, o propósito do seu conjunto. O Catecismo Maior ele deixa claro que o propósito de todo o conteúdo das Escrituras é dar toda a glória a Deus. Tudo que as Escrituras nos revelam manifestam o poder de Deus em convencer e também converter pecadores para glorificarem a Deus e viver para Ele. E é nesse sentido que a Bíblia, então, ela em seus escritos enaltece o seu próprio autor. Outro ponto que é importante no que diz respeito ao propósito do conjunto das Escrituras é que a Bíblia ela dá toda a glória a Deus que é devida a Ele, porque ela testifica integralmente, unicamente do próprio Deus. Homens, em seu estado natural, eles não podem escrever ou não poderiam escrever a Bíblia porque eles visam a sua própria glória por causa do pecado que habita neles. E como bem disse, inclusive, o Dr. Gerard Voss, ele vai nos dizer, por exemplo, que os ímpios não testificariam condenando a sua própria perversidade e pecados. E é nesse sentido que, então, as palavras das Escrituras Sagradas, que é a própria palavra de Deus, elas testificam fielmente aquilo que Deus é e o que Ele faz. A natureza de Deus é comunicada à sua própria palavra. Aquilo que Deus ama é aquilo que a sua palavra irá testificar como sendo necessário também da nossa parte amar. E aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus
abomina é da mesma forma testificado nas Escrituras, na sua palavra, para que também o homem odeie. Se Deus odeia o pecado, Deus odeia a mentira, o homem também, como a própria Escritura nos revela, deve odiar o pecado e deve odiar a mentira. Vamos à sua luz e o seu poder. E aqui então, por fim, a sua luz e o seu poder, que é o quarto ponto no que diz respeito a estes aspectos e particularidades que evidenciam que as Escrituras ela é a palavra de Deus. Nós temos aqui, então, aquilo que diz respeito aos efeitos e os benefícios que a palavra de Deus produz no mundo. E nós estamos, então, aqui agora, no momento em que ele traz aspectos, ou os efeitos e benefícios no seu aspecto externo e também interno. Vamos entender isso aqui de uma forma mais detalhada. Por exemplo, quanto aos seus aspectos externos, dos efeitos da palavra de Deus. Ela diz respeito à sua influência nas questões sociais, culturais, intelectuais, políticas, morais, inclusive, de uma sociedade. Interessante porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas há um homem chamado Horace Greeley. Ele era jornalista e fundador do Partido Republicano. Inclusive, ele era ferrenhamente abolicionista. Em um dos seus escritos, ele diz o seguinte, ele disse que é impossível escravizar a mente de um povo que lê a Bíblia. Eu vou repetir de novo o que ele diz aqui. É impossível escravizar a mente de um povo que lê a Bíblia. E veja, por exemplo, o que nos diz também, no seu comentário aqui no Catecismo Maior. Você pode também acompanhar aí, se você tiver o Catecismo Maior comentado por Gerhard Voss. Ele vai nos dizer o seguinte sobre esse ponto. Olha o que ele nos diz. Abre aspas. Onde quer que se conheça e se creia na Bíblia, a perversidade e o crime são refreados. Assegura-se a vida humana e preserva-se a propriedade. A educação formal, ela se torna ampla e difundida. Criam-se instituições para cuidar dos enfermos, desafortunados e de doentes mentais. E honra-se e defende-se a liberdade civil. Este é um aspecto da influência externa, do poder e os efeitos externos das Escrituras numa sociedade. Principalmente quando diz respeito ao momento em que a Igreja do Senhor, ela mais ainda confia, ama e se devota às Escrituras como sendo a palavra de Deus. Essa sociedade passa por todos esses efeitos e influências por causa da palavra de Deus ali que está sendo pregada fielmente e vivida fielmente. Agora veja o contrário disso. Ele continua dizendo, mas onde a Bíblia é desconhecida ou quase desconhecida, a vida humana é barata e insegura. A desonestidade é quase universal. Os homens vivem presos a superstições e temores. Abundam corrupção moral e degradação. Eu fico pensando na situação do nosso país, no que diz respeito ao que Gerhard Voss comenta aqui sobre isso. Eu fico me perguntando, meus irmãos, isso aqui serve para aplicação para nós. Até que ponto as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela tem sido... ela tem nos influenciado na nossa nação, no nosso país. Até que ponto as Escrituras Sagradas têm sido crida e vivida na igreja aqui no nosso país? Até que ponto as Sagradas Escrituras, como sendo a palavra de Deus, ela realmente tem influenciado a nossa nação? Em que pé que nós estamos aqui nesta comparação que Gerhard Voss nos coloca? Agora, a intelectualidade aqui e uma boa instrução acadêmica, social e cultural, meus irmãos, elas não são suficientes para se crer na Bíblia e também produzir os efeitos internos, os efeitos aqui espirituais, que diz respeito ao realmente o que a palavra de Deus pode produzir no coração. Não apenas nos seus aspectos intelectuais, sociais e culturais, mas também no coração, ou essencialmente no coração do homem. E é este o ponto aqui que fecha tudo que diz respeito à
confiabilidade e autoridade das Escrituras e dos seus efeitos. Igrejas e famílias que possuem uma boa instrução intelectual da tradição cristã, eles tendem a se destacar de alguma forma mais do que outros no bem-estar e no progresso de uma sociedade. Mas a questão aqui é que isso não é o ponto transformador que envolve o poder da palavra de Deus. O que nos prova isto, em primeiro lugar, é que a natureza do homem ela é pecaminosa, totalmente contaminada pelo pecado. Em segundo lugar, porque o homem moralmente ele é corrompido. Em terceiro lugar, o homem intelectualmente ele está contaminado pela mentira e pela injustiça. E por último, a obscuridade moral e intelectual vai levar o homem à rejeição das verdades que nos revelam quem é Deus. Inclusive, Charles Hodge, quando ele vai tratar dessa doutrina da infalibilidade das Escrituras e da sua influência e o seu poder no homem, é interessante porque ele vai nos dizer que, veja bem o que ele nos diz, abre aspas, as Escrituras para o homem não regenerado é como luz para o cego, é como os raios do sol que podem ser sentidos em seu corpo, mas não podem ser vistos ou não podem ser contemplados. O catecismo maior, então, aqui nos lembra que a aplicação da palavra de Deus na sua essência, no homem, ela depende unicamente do poder do Espírito Santo. Nós, inclusive, acabamos de ler isso no capítulo 1, lá na seção 5 da Confissão de Fé. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos convencidos da palavra de Deus. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, os versos 9 a 12. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 9 a 12. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso aqui está nos ensinando que a autoridade máxima sobre a igreja para a compreensão, o entendimento espiritual das Escrituras, ela não está nas mãos dos oficiais da igreja. Deixa eu até aplicar isso aqui de uma forma mais precisa. Qual é a função dos ministros da palavra e dos presbíteros? Uma das funções que envolve o ofício do presbiterato, meus irmãos, é a interpretação. O trabalho do presbítero e o trabalho, no caso do ministro da palavra, é a interpretação principalmente de textos mais complexos, de textos das Escrituras que são mais difíceis de se interpretar, para que possam ensinar com fidelidade a palavra de Deus aos ouvintes. Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que é dever, é função e prerrogativa autoritativa dos ministros e dos presbíteros para instrução, interpretação, guiar a igreja na interpretação das Escrituras, não são eles que detêm a autoridade sobre as Escrituras para dizer como ela deve ser interpretada. Quem determina essa autoridade é a própria Escritura e o Espírito Santo. Quem nos instrui. E veja, o Espírito Santo ele não habita só nos ministros da palavra ou nos presbíteros. Mas ele habita em todo crente. E ele capacita todos os crentes. Todos aqueles que verdadeiramente são convertidos em Cristo Jesus. Inclusive até mesmo aqueles que não sabem ler ou escrever. Mas pelo ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo lhes dá discernimento para a compreensão das verdades. E de alguma forma eles então também sabem discernir, eles vão ter discernimento do Espírito para ouvir como bons bereanos
para ouvir se realmente aquilo que eles estão recebendo como pregação e interpretação das Escrituras por parte dos ministros e dos presbíteros realmente é a palavra de Deus. Então veja, o ponto aqui é que a autoridade máxima para nos dar a interpretação da própria palavra de Deus é o Espírito Santo. E em que sentido eu digo isso? Eu volto de novo ao ponto que envolve o catolicismo romano, quando eles creem que a igreja, para eles a igreja, ela é chamada o magistério ou o clero. Somente esse magistério e esse clero é que detém a autoridade sobre a palavra de Deus. Para eles, então, é a igreja, na pessoa e personificação do Papa, que determina a interpretação das Escrituras aos seus fiéis. Veja o absurdo disso, que as Escrituras em nenhum momento ensinam isso. Quando você vai, por exemplo, lá para o profeta Isaías, lá no capítulo 54, olha lá, por favor, no capítulo 54, basicamente, ali o verso de número 13. Vai lá para Isaías 54, o verso de número 13. Olha o que nos diz lá. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Eu vou repetir a leitura. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. A instrução do coração. É a iluminação do Espírito Santo para a compreensão verdadeira da palavra de Deus. Serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz dos teus filhos. Veja que Jesus, inclusive, disse a mesma coisa lá em João capítulo 6, o verso 45, quando ele cita essa passagem de Isaías, ele vai dizer lá o seguinte: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha o que nos diz também lá o Salmo 119, o verso 18. Vai lá para o Salmo 119, o verso 18. Ele nos diz assim: desvenda os meus olhos. Essa deve ser a nossa oração, no que diz respeito à necessidade de termos o Espírito Santo nos iluminando para a compreensão das verdades da palavra do Senhor. E como que isso é libertador, meus irmãos, especialmente nos nossos dias. A compreensão, o discernimento que nós precisamos para lidar com esses dias nebulosos que nós estamos vivendo. E compreender o que está acontecendo na medida que Deus queira nos revelar, obviamente, e nos mostrar. Mas nós devemos agora, nesses últimos dias, nos apegar confiadamente na palavra de Deus e não no que os homens dizem. Seja na televisão, na internet, seja no que você ouve. Ninguém pode prometer nada para você, porque são pessoas falíveis e passíveis de erro. Eles não têm poder algum sobre o coronavírus, sobre a enfermidade que tem acometido não só o nosso país, mas inclusive o mundo todo. Isso é uma forma de Deus nos chamar a atenção para exatamente que essa deve ser a nossa oração. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E aqui, meus irmãos, qual é o ponto a ser aplicado? Vamos voltar de novo lá à pergunta inicial. Aqui que envolve as evidências da palavra de Deus, de que as Escrituras são a palavra de Deus. Eu imagino que, de novo, voltamos àquele ponto, alguém possa estar se perguntando: por que eu devo confiar nas Escrituras como sendo a palavra de Deus? Realmente, eu devo confiar na Bíblia como sendo de fato a própria palavra de Deus? Perceba que as pessoas, elas tendem naturalmente a confiar em outras pessoas, a confiarem ou depositarem credibilidade em outros tipos de escritos, literaturas, em outros tipos de meios que influenciam a sua forma de viver. Elas depositam confiança em instituições, mas na verdade elas são dadas a uma confiança que ela é exacerbada, ela é exagerada, ela foge do seu controle. Por exemplo, no Brasil, como que isso é muito claro nos nossos dias, inclusive, como que o brasileiro ele é dado a dois extremos. Quando o brasileiro
É interessante ver que confia exageradamente em determinados políticos, autoridades, figuras públicas, mas quando as suas expectativas não são satisfeitas por essas figuras que tanto eles depositam confiança, na mesma medida, ao mesmo tempo, eles deixam de confiar nelas e começam a desprezá-las. Veja que isso inclusive aconteceu nos últimos dias, agora, essas últimas semanas, quando boa parte dos brasileiros que depositavam tanta expectativa e confiança no ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, depois que eles os decepcionaram, também passaram a odiá-lo, às vezes até na medida muito maior do que na confiança que eles tinham. E por que essa disparidade? Porque, meus irmãos, é da natureza humana confiar exageradamente em outras pessoas, em instituições. E isto revela exatamente a nossa natureza pecaminosa e corrompida. Nós somos dados à idolatria. Nós temos uma facilidade de idolatrar pessoas, de confiar além do que se deve nas pessoas e no que elas dizem, no que elas propõem ou prometem. E o profeta Jeremias já nos adverte severamente sobre esse tipo de idolatria, quando ele vai nos dizer que maldito é o homem que confia no homem. Essa doutrina aqui da pergunta número 4 do catecismo, ela nos ensina a confiança plena em Deus por meio da sua palavra. A única verdade absoluta como guia da nossa alma, meus irmãos, não são homens, não são políticos, não são inclusive também os oficiais da igreja, os presbíteros e diáconos, como também qualquer outra instituição humana. A nossa confiança deve ser no que a palavra de Deus nos anuncia sobre Deus e a sua vontade. E nós devemos confiar na majestade, nós devemos confiar na pureza, nós devemos confiar na infalibilidade, inerrância e autoridade da palavra de Deus. Para que então, meus irmãos, possamos experimentar, e eu digo isso mais em particular em relação ao nosso país, para que então possamos experimentar aquilo que outros países na história já experimentaram quando Deus moveu o coração destas antigas nações, que eles na história confiaram no que a palavra de Deus lhes advertiram sobre a necessidade de arrependimento dos seus pecados, de confiar em Jesus Cristo como seu Salvador e voltarem-se para as Escrituras como sua única regra de fé e prática. E até hoje esses países desfrutam dos benefícios, dos efeitos externos e ainda assim também, em certa medida, dos efeitos internos da palavra de Deus na sociedade. Vamos orar não para que a sociedade no Brasil, para que o nosso país simplesmente abandone a corrupção, para que a violência diminui, para que a nossa educação ela tome um rumo diferente do que é hoje. Mas, meus irmãos, nós devemos orar para que haja, na verdade, uma reforma religiosa. E a verdadeira reforma religiosa, ela começa quando as pessoas elas são convencidas de que a palavra de Deus é digna de total confiança. E que todos devem confiar no que ela diz. E se curvar diante de Deus e obedecer o que a palavra de Deus diz. É isso que nós devemos orar e clamar ao Senhor nesses últimos dias. Que Deus nos abençoe. Amém.